nós vamos ver os organismos vivos são campos de energia. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Já estudaram alguma coisa semelhante? Hein? Vocês já viram esse tipo de estudo em algum lugar? Eu acho que não, né? Eu acho que nunca ninguém viu isso aí. São estudos que vocês não vão encontrar em livros, principalmente mediúnicos. Então diz aqui, as pesquisas realizadas com absoluto sucesso pelo casal Kirlian, vocês sabem que o casal Kirlian, ele descobriu a máquina que deu o nome de Kirlian, não é isso? Para confirmar, por sua vez, aquelas outras desenvolvidas pelo professor Alexandre Gurvitch. Desde 1912 que o professor Gurvitch se ocupou na Rússia com a morfogênese. Ao longo das pesquisas sobre a divisão celular das plantas, ele observou que as células de uma raiz de uma cebola eram estimuladas em um determinado ponto para aumentar a divisão celular, quando a ponta da raiz de uma outra cebola era direcionada para aquele local. Foi constatado o mesmo efeito em diferentes tecidos de plantas e de animais, chegando-se à conclusão de ter sido identificada o que se rotulou de radiação mitogênica. Certo? Objetivando eliminar qualquer interferência de ordem química, o professor Gurvitch colocou as cebolas em separado, em pequenos vidros. Quando ele usava vidro de vidraças comuns, o efeito não acontecia. Entretanto, quando ele usava o quartzo, a divisão celular continuava a ocorrer. No princípio, o pesquisador russo imaginava que a radiação era puramente biológica. Porém, observando com maior detalhe, verificou de que se tratava de ondas eletromagnéticas. Com o passar do tempo, descobriu que a energia que estrutura e regula todos os seres vivos é eletromagnética. Entenderam aí? Inclusive os fluidos. Qualquer emissão de energia por seres vivos é eletromagnética. Mas existem estudos mais recentes que constataram que energias emitidas por chamados seres inanimados também são energias eletromagnéticas. E têm funções específicas. Mas isso é antigo. É isso aqui, desde 1912. Tanto que os Kaunas, que foram estudados por antropólogos americanos, somente um chamado Robert Taylor, parece até aquele da televisão, ele descobriu um processo de repulsão de determinadas pedras cultuadas pelos indígenas. Não é uma questão de imantação. Aí estamos falando de biomagnetismo, mas não é. Eram as próprias pedras que eram motivadas pelo processo de adoração e que reagiam em determinado momento, principalmente quando eram provocadas. Um dos pesquisadores, da equipe dos pesquisadores americanos, isso recentemente, se aproximaram da pedra e disseram, não, isso é bobagem, isso não existe.
Quando ele tocou na pedra, ele foi jogado a metros de distância. E repulsiva, provocada pelo processo eletromagnético dos nativos. Vê como ainda a gente precisa descobrir as coisas. Na televisão me perguntaram o que é magnetismo. É isso que é magnetismo. Magnetismo é a emissão, a transfusão e recepção de fluidos, que podem ser fluidos eletromagnéticos de várias naturezas. Nós emitimos energias, as plantas emitem energias. Aí vocês veem uma coisa que Kardec fala em 1857. Eu queria um pessoal para dar o passe em Tainá, né? Vocês aí. Em 1857, quando ele fala em mesas girantes, vocês repararam que ele dá a entender que a mesa participa do processo? Participa. Ela não é, a mesa não é um elemento inerte. Os átomos que ali estão em movimento e participam de todo o processo. Eles estão motivados, como aqui, eles são motivados pela ação dos espíritos através do magnetismo dos sensitivos. Kardec já falava isso. Esse Alexandre Gurvitch veio apenas confirmar e aprofundar a pesquisa. Então Kardec já tratava disso. Outro que tratava também dessa questão era o professor de Leipzig, que escreveu um livro Física Transcendental, Friedrich Zorner. Ele também trabalhou com eletromagnetismo e fez descobertas assim fantásticas. Então eu queria assim na televisão, eu não queria uma pessoa me fazendo pergunta bestalhada. Eu queria sentar assim e conversar com o público. Era isso que eu queria. Ela fica me interrompendo toda hora. O que é isso? O que é aquilo? Aí enche o saco. A gente perde a linha de raciocínio. Entenderam? Eu sou um cara didático. Se me fizerem perguntas e eu estou numa linha de pensamento, eu sinto dificuldade. Eu me acostumei assim. Aí eu vou falando e vou tentando esclarecer. Agora, pergunta uma coisa, depois pergunta outra, depois a gente fica sem concluir nada, porque o tempo é curto. Ela mesmo disse que 1 hora para mim é pouco. Acaba num instante. Acaba em menos de 1 hora. Então eu queria assim, falando, aí vinham as perguntas, a gente respondia, depois que esclarecesse o assunto. Às vezes perguntas que não tem nada a ver com aquilo que eu estou falando. Não é? Então esse trabalho feito pelo Dr. Gurvitch é de uma importância, vamos dizer assim, fundamental. A verdade, porém, é que o professor Gurvitch estava muito à frente de seu tempo, como aliás acontece. Ops, leve a criança lá para baixo para tomar passe. Não pode ficar aqui não. Acontece com os grandes pioneiros. As suas teses sobre o funcionamento das células vivas nas décadas de 1920 e 1930 vêm sendo reativadas por seu patrício, Dr. Ilya Prigogine, ganhador do Prêmio Nobel pelas pesquisas que realizou em torno dos biofótons. Vocês sabem o que são biofótons, não sabem?
são células que têm luz própria. As nossas células têm luz própria, certo? Veja só, as células têm luz própria. Quando acabar, ficam falando por aí em autoiluminação. Então, nossas células são dotadas de luz. Então, paralelamente, um outro notável investigador, o biólogo inglês Rupert Sheldrake, empreendeu estudos sérios a respeito dos campos mitogenéticos. Deve-se, no entanto, fazer justiça a um cientista e investigador psicoalemão, Dr. Hans Driette, que foi o primeiro a demonstrar que os organismos vivos são, em verdade, campos de energia. Mas, para o Dr. Driette, essa energia que existe nos bastidores da criação das formas deveria chamar-se enteléquia, princípio vital, material e regulador, já anteriormente referido por Aristóteles e por Goethe, Wolfgang Goethe. Contudo, porque Goethe não foi apenas um escritor, ele foi também um pesquisador no campo da biologia e no campo também da mitogenética. Então ele deixou um acervo assim, não é, muito interessante a respeito de suas pesquisas. Contudo, fora Alexandre Gurvitch o primeiro a admitir que ele lidava com um campo magnético, descrevendo e demonstrando existir uma radiação correlata nas células. As conclusões de Gurvitch seriam depois confirmadas pelas pesquisas levadas a efeito pelo Dr. Denis Gabor, Prêmio Nobel de Química em 1928. Mas as investigações em torno dos biofótons entraram em declínio e praticamente desapareceram, pelo menos no Ocidente. Em virtude, entre outros motivos, da eclosão da Segunda Guerra Mundial, entretanto, as pesquisas prosseguiram no leste europeu, daí decorrendo a descoberta da máquina Kirlian e o trabalho surpreendente do Dr. V.M. Ilyusha sobre o corpo bioplasmático, bem como de várias incursões científicas às questões biogenéticas. Quando ele fala de corpo bioplasmático, ele está falando de quê? De corpo bioplasma. E esse plasma é nada mais, nada menos que o ectoplasma, denominação de Charles Richer, que também é ganhador do Prêmio Nobel. Após o conflito mundial, é isso, minha gente, é isso que eu queria levar para a TV. Ah, mas muita gente não entender, eu estou um pouco me lixando. O que eu quero mostrar na televisão é que o espiritismo é uma coisa séria, é uma ciência. Porque vocês já viram, reparem só, na televisão brasileira, é muito raro, principalmente as grandes emissoras, entrevistarem assim um químico, ganhador do Prêmio Nobel. Já? Vocês já viram? Um físico, um biólogo. Por que que não entrevistam? Nem Fantástico, nem em Marília Gabriela, nem ninguém entrevista, porque o povo não vai entender. Então, será que a televisão tem que estar de acordo com a ignorância do povo? Será que não existe também um público para esse tipo de entrevista? Será que não chegam, não, esses programas medíocres, daqueles jogos ridículos?
Porque tudo quanto é programa, você vê Faustão, é não sei o que lá, é Hulk, é isso, é Leão, é Ratinho. Então, são jogos ridículos. É Angélica, é, não sei o quê. É a mesmice de sempre. Tudo medíocre. Não se entrevista ninguém. É por isso que minhas entrevistas têm um público certo. O povão não gosta. O povão gosta de dizer assim, não, é porque o espírito vai para uma colônia, chega lá, tem roupa lavada, comida, televisão. São essas bobagens. É isso que o povo quer ouvir. Então eu vou desencarnar, sim, eu não vou para a televisão para ficar falando besteira, para agradar a ignorantes, a semi-analfabetos, que o Brasil, mais eu acho que 70% da sua população é analfabeta. A opinião dele, o que é que a gente pode fazer? Tem que respeitar. Mas o nosso querido amigo Divaldo também já disse isso. E mandou procurar um psicoterapeuta. Olha, minha gente, a depressão ou é auto-obsessão ou uma obsessão. O que é que os espíritos disseram? Nós interferimos em vossas vidas mais do que supondes. Eles estão ao nosso lado. Ou quando nós criamos quadros que nos levam à depressão. Porque há pessoas que vivem bem, há pessoas que têm bons salários, há pessoas que vivem, não é, confortavelmente e são deprimidas. Por quê? Qual é? Olha, o problema da depressão é uma coisa, cada caso é um caso. Eu acho que tem uma influência espiritual pelo seguinte, que nós somos envolvidos por esses espíritos o tempo todo. São espíritos, às vezes, sabe o quê? Eu já tratei de depressão, que eu chamei de depressão culposa. É um sujeito, desencarnou, amava demais a sua mulher. Quando ele se recuperou do estado de perturbação, a que se segue a morte, ele volta. E ela começa a entrar num estado de depressão, refletindo a angústia dele, a saudade, e aí por diante. Ela entrava num estado assim de depressão de uma hora para outra. Por quê? Em função do assédio dele. Quer dizer, não é não. Claro, a gente não pode generalizar. Pode haver até outras causas. Podem existir outras causas. Mas, basicamente, a depressão tem um fundo espiritual. Então, ele mesmo já sofreu de depressão e leva muito tempo em analista. Então, se é isso. Né? Pelo que eu sei, mais de 30 antes mesmo de ele sonhar estudar espiritismo, há 33 anos, eu vejo o seguinte, a depressão tem um fundo espiritual, que afinal de contas, minha amiga, não é o cérebro que se deprime, é o espírito.
É que as pessoas estão acostumadas a alijar, a desprezar o espírito do processo da vida. Quem é que se deprime? Eu. Eu quem? O espírito. Então é de origem espiritual. Intrinsecamente, essencialmente, não é? Quem se deprime é o corpo, é o cérebro? Ou é o espírito que está deprimido? Ao se negar o espírito em tudo, então o que é que está sendo deprimido ali? Quem é que está entrando no estado de depressão? É o cérebro? É o corpo da pessoa? Vou falar assim, bem terra a terra? Ou sou eu, espírito, que estou entrando nesse estado? Logo, é de origem espiritual. Tudo é de origem espiritual, uma vez que o espírito é que preside tudo. Por exemplo, quando nós dormimos, o corpo fica num estado, né, de, vamos dizer assim, hibernação. Muito bem. A depressão está ali naquele corpo? Ou ela acompanha o espírito fora do corpo? O espírito continua deprimido fora do corpo? Hein? Isso para um espírita. Então, se a depressão não tem nada a ver com o espírito, ele sai do corpo, sai numa boa e o corpo fica lá deprimido. É isso? É uma questão lógica, é questão de bom senso. Tudo, é como dizia Carlos Embaçaí, o grande Carlos Embaçaí, no livro A Evolução. Tudo está no espírito. Quer queiramos, quer não. Por exemplo, uma pessoa que desencarna com suicídio, ela se mata. Outro. Não é? Então o que está precisando é de estudo. Aí resultado, cada um diz uma coisa, vira bagunça. Vira a casa de mãe Joana, o samba de crioulo doido. Ou nós, por que eu estou exigindo estudo assim? Porque ou nós estudamos, jamais vocês vão saber o que é espiritismo. Porque é uma doutrina complexa, não é fácil estudar espiritismo. Porque Kardec disse isso, porque Emmanuel disse aquilo, fulano disse aquilo, não é assim não. É claro que nós temos que respeitar a opinião desses espíritos, mas cada momento que passa, quem estuda percebe que não é apenas se debruçar sobre os livros que ela ou ele vai aprender. É através da reflexão, da observação dos fatos. Espiritismo é assim, é uma ciência de observação, como diz Kardec. Ou a gente analisa as coisas com frieza, sem parte triste, sem passionalismo, ou então a gente não vai saber o que é espiritismo. Uma pessoa chega na televisão e diz, eu mesmo chego lá e digo, há pessoas que acham que aquilo ali é um absurdo. Por quê? Porque não estudam. Entender espiritismo precisa estudar. Você vê a fragilidade das pessoas que entrevistam. Quando se trata de espiritismo, como ciência e filosofia. Agora, quando se trata de oba-oba, não é? O amor, os sentimentos, a paixão e tal, aquelas baboseiras, aí todo mundo sabe entrevistar. Agora, entrevistar sobre espiritismo, o entrevistador tem que estudar e muito, porque senão ele vai falar besteira. E vai prejudicar a entrevista. Como eu já fui muitas vezes prejudicado. Eu fui entrevistado uma vez em Juazeiro. Ela fez, Bernardo, você tem 1 hora, fale o que você quiser. Ele me fez uma pergunta. Eu falei 40 minutos. Dei o quê? Munição para as pessoas fazerem perguntas. Era isso que devia fazer lá na TVE e em outras TVs que eu já participei. Deixar que eu falasse, e aí o pessoal, sobre o que eu falei, faria as perguntas. Tinha um subsídio. E não ficar perguntando aleatoriamente, de bobagem, que esse povo, olha,
Vocês que estão aqui, sentem dificuldade, avalie quem está lá fora. Que não tem nenhum contato com a doutrina. Pensa que Espiritismo é candomblé. É um tema desse aqui. É um tema árido para determinadas pessoas. Eu estou falando de ciência pura. Eu já citei aqui 3 ou 4 prêmios Nobel de Química, de Física. E, no entanto, falando de tema espírita. E quando se fala em magnetismo, é como Kardec disse, não se pode conhecer o espiritismo sem o estudo do magnetismo. Aí é que está. Eu estou falando aqui, é um tema espírita. É isso que a gente tem que levar para a televisão. Agora ficar levando bobagem, não dá. Pode ter até um público, muito bem. Mas eu quero que meu público seja reduzido, mas selecionado, intelectual. Eu não vou falar para ignorante não me interessa falar. É do que eu falo para vocês que são inteligentes. Ou não são? Eu já vou dizer, não sou inteligente, eu sou burro, porque para ser humilde a gente tem que se subestimar, se depreciar, não é? Aí quando a gente diz assim, não, eu valorizo o que faço, esse cara é presunçoso. Aí, ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não é? Eu me valorizo demais até. Eu gosto de me valorizar. Quem quiser que se dane. Meto o dedo na boca e lasco. Após o conflito mundial, procedeu-se a uma espécie de renascimento das pesquisas iniciada por Gurvitch. As correntes dos fótons foram fotografadas graças a sofisticados instrumentos. Utilizou-se do fotoampliador para análise a luz encontrada na célula de organismos vivos. Está vendo? É isso a máquina Kirlian. Vocês já viram uma fotografia Kirlian, não já? O que é que tem ali? Luz pura. Não é verdade? É luz, é um caleidoscópio. Ali o que? São emanações permanentes. Se tirar novamente, a luz continua. Agora, a situação dela é diferenciada. Por quê? Porque ela é influenciada pelos estados emocionais e psicológicos da pessoa. Mas a luz está ali. Isso mostra uma coisa interessante. A força que o espírito tem sobre esse processo. Embora ele não possa interferir em determinados momentos, como por exemplo nas doenças, o espírito sabe que as células estão sendo afetadas, mas ele não pode fazer nada. Por quê? Porque obedece a uma programação. Aquilo ali é programado. Se por acaso houver uma intervenção espiritual e aquele processo for retardado ou for regenerada a célula, ou as células forem regeneradas, aquela mácula permanece em essência no perispírito, para mais tarde voltar à tona. Pode ser nesta ou em vida posterior. Hein? Hein? Quem lhe falou isso? Quem falou isso? Eu não preciso falar não, porque eu tenho meus laboratórios. Eu saio do corpo, estudo, pesquiso, observo. É essa a diferença minha entre muita gente por aí. Hein? Eu mesmo estou em moratória. Eu sou um testemunho disso, vivo. Ainda vivo. Era para eu desencarnar e eu não desencarnei.
Então isso é em moratória. Ou você pensa que uma coisa pode ser errada. Por que Deus não passou o cálice de Jesus? Hein? É a lei. Ele não ia derrogar a lei. O próprio Deus. Então as coisas não são como nós pensamos. Não existem curas, porque não existem doenças. Existem estados que a gente rotulou de patológicos, mas que ninguém sabe como funciona. Por exemplo, qual é a origem do câncer? E qual a origem das grandes doenças? Se a pessoa não sabe de onde vem, como é que sabe do seu comportamento? Por quê? Porque a medicina, a ciência, despreza os aspectos espirituais da doença. Eu disse isso na televisão, não disse? Né? E tem também um teleologismo na doença. É uma finalidade. Porque se não houver uma finalidade, que adianta a pessoa sofrer tanto com um câncer devorador? O que ela aproveitou daquilo? Foi humilhada, jogada em cima de uma cama, apodrecendo em vida. Tem algum objetivo ali? Existe algum objetivo naquela doença? Hein? Então, quando eu falo aqui essas coisas, primeiro os espíritos me inspiram. E depois eu tenho a facilidade, um dom de sair do corpo e estudar. A gente estuda, eu conheço mais o problema pelas minhas pesquisas do outro lado do que aqui, porque onde é que eu vou aprender aqui isso? Me responda. Hein? Onde é que eu vou aprender isso? Eu estou inventando? Eu aprendo fora do corpo, é a verdadeira ciência espírita. A ciência espírita é essa. Aí estabelece uma defasagem entre mim e as pessoas que me ouvem. Aí a Bernardo é presunçoso. Não é questão de presunção, é questão de conhecimento. A Einstein então não devia anunciar a sua teoria para não virar presunção, não é? De algum livro? Hein? De uma coisa chamada intuição. O que é intuição? O que é o intuicionismo, como falava Henry Bergson? É esse conúbio, esse contato entre o espiritual e o físico. Entre mim, espírito, e entre espíritos, assim, que se comprazem em estudar e pesquisar e não se contentam em blá, blá, blá. É isso. Aí as pessoas vêm para me contestar. Agora, para me contestar, eu exijo que estudem. Eu não vou admitir, não concordo com você e tento. Eu digo, não, essa não. Eu quero saber por quê. Não é? Aí o resultado, eu passo por presunçoso, por vaidoso, metido a ser o dono da verdade, uma pessoa mas própria de pessoas ignorantes. De pessoas tapadas. As pessoas tapadas acham que todo mundo é tapado. Se você sai daqui do ramerrão, você está perdido. Aí você é presunçoso. Você tem que ser medíocre para ser aceito. É isso? A mediocridade, infelizmente, é unanimidade nacional. Ou não é? Aí a gente, Bernardo é presunçoso. Você pense o que quiser de mim, eu sou assim. Quem não quiser me aceitar, ó. Ainda tem ali uma porta largona ali, ainda é mais larga do que a de cá. Vão para lá para ver, falar em amor, fraternidade, um bando de hipócritas, viu? Um bando de hipócritas, pregando, mesmo que Satanás pregando Quaresma, enganando a todo mundo. Vamos ver como ele é na intimidade.
Eu não, eu sou o que sou. É porque eu gosto de viver sozinho. Eu vivo sozinho para não ofender ninguém. Na década de 1970, desponta o nome do biofísico alemão Fritz Albert Popp. Esse cara é um dos caras mais respeitados no campo da biofísica, da Universidade de Marburg. E ele concluiu, depois de acuradas pesquisas, que a renovação das células no homem e no animal só poderia ser transmitida se existisse uma comunicação operando à velocidade da luz entre todas as células. Olha que coisa fantástica. Observe uma coisa interessante. No homem e no animal. No homem e no animal. Eu acho que a comemoração aí foi para Cucuia, né? Vocês observaram o que Popp, um dos maiores pesquisadores no campo da biofísica no mundo, disse? No homem, a inteligência. E no animal? Então aí a gente pergunta, quem promove esse processo de renovação das células? Nos animais? É a programação. Existe então uma programação. Existe um teleologismo. Existe um histórico. Porque a genética tal. Que genética, coisa nenhuma? É justamente a programação espiritual, determinada pelo próprio espírito, o princípio espiritual. E desde o início, quando começou o processo de evolução, ele se enquadra, não é subordina, se enquadra dentro desse processo evolutivo que tem uma extensão inimaginável. Repare na formação do ser no útero materno. Como se dá esse? É uma programação. Através do quê? Do modelo organizador biológico. Que modelo é esse? O perispírito. Os animais têm perispírito? Tem. As plantas têm um duplo? Tem. As flores têm. Todos os seres vivos têm. Aí está em latência o princípio inteligente, como os espíritos informaram a Kardec. Esse princípio inteligente vai se desenvolvendo a partir desse processo programático, até atingir, como nós ainda não atingimos, a consciência dessa inteligência. Um dia nós vamos dizer assim, eu sou um gênio, e ninguém vai nos chamar de vaidoso. Viu? Um dia a gente vai dizer assim, eu sou um gênio. E ninguém vai chamar a mim ou a vocês de, essa é vaidade, essa presunção. Sabe quando o homem diz que o outro é vaidoso, é porque ele está se subestimando. Ele está se depreciando. Ele não pode admitir que exista algo maior do que a sua mediocridade. Ele se revolta. É uma revolta tremenda. Vocês devem sofrer disso. É só exercitar o talento, algo mais do que alguém está à sua volta, para ver o que é que acontece. Mostrem talento e inteligência num lugar onde vocês trabalham, para ver se vocês vão sofrer.
Eu trabalhei num lugar que eu fingia às vezes que era burro, para não ser posto para fora. Tá bom? Qualquer coisa que fuja à mediocridade, e a mediocridade é sempre ligada a paradigmas, que se preparem para sofrer. É assim que funciona, infelizmente. Então nós sofremos muito, eu sofro muito com isso. Por quê? Eu me esforcei, eu lutei para adquirir conhecimento. Agora eu vou dizer assim, não, eu não sei nada, eu não conheço. Não, não é assim. Quando vocês chegam para ser entrevistados numa empresa, levam um currículo, quando o entrevistador perguntar assim, você domina essa matéria? Não, senhor, eu não sei nada, eu não conheço nada. É assim? A humildade é aqui só? É? É aqui e lá não? Me responda. Por que fazem tantos cursos, é mestrado, doutorado, sei lá, títulos e mais títulos? Quer dizer, aqui não, aqui a gente tem que ser subservientemente intelectual. Aqui a gente tem que mostrar que não sabe nada. Eu me especializei em espiritismo. Não tem quem se especialize em eletricidade, especialize em medicina. Eu me especializei nisso. Pois eu acho que o espiritismo não é uma questão moral, é uma questão intelectual. A pessoa pode não ser moralmente até comprometida, mas tem um gênio no espiritismo, e daí? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É como Kardec fala sobre a mediunidade. Existem, como existiram grandes médiuns, como Daniel Danglar-Home. No entanto, Daniel Danglar-Home vivia às custas de mulheres ricas e charmosas, lindas, até ele se casar com a filha de Alexandre de Zapoca. Ele aí sossegou. Mas até aí ele era um dandy inglês, só andava em Veneza, Nápoles, nos palácios, vivia bom vivant, chamava um bom vivant, mas era o maior médium do mundo e jamais foi superado. Houve uma reunião com William Crook, com ele, o William Crook ficou assombrado. Ele veio de uma excursão, o William Crook foi passar as férias na casa de campo dele. Quando ele chegou em casa, Daniel Danglar-Home só andava com ele. Ele aí deu na telha de fazer uma reunião. E aí botou o pessoal à mesa, inclusive os filhos, a mulher, ele e uma secretária. Aí Daniel Danglar-Home se concentrou, pegou uma flor com a haste bem comprida e pôs em cima da mesa. E tirou o dedo. Ela ficou em pezinha. De repente, ela foi entrando mesa adentro, até a flor. Quando chegou na frente, ficou a flor assim, bem coladinha à mesa de mogno. De repente a flor também foi chupada, sugada e caiu embaixo. Eu me fez, hã? Que processo foi esse? Desmolecularização das células, vamos chamar assim, atômicas da mesa, da estrutura atômica da mesa. Mas como foi que isso aconteceu? Se houve a desmolecularização, se é que houve, existe um dinamismo ali? Ele começou a perguntar. Existe. Então, ele descobriu que não havia em qualquer setor da natureza inércia. Foi daí que ele surgiu com a sua grande tese sobre a matéria radiante, graças a um fato mediúnico. É isso que eu quero chegar na televisão e falar. E desafiar físico, químico, seja lá o que for, para vir discutir. Porque
acho que as leis, eles contrariam as leis da natureza. Que leis da natureza o homem descobriu? Uma porcariazinha. Quantas leis existem aí e que não são conhecidas? Por exemplo, a levitação contraria a lei da gravidade? Contraria? Hein? Ou é uma lei independente da lei da gravidade? Então o homem não sabe nada. Pensa que aquilo que ele descobriu é a verdade, e se não for? E se essas leis só existem em função do estado de apreensão, de percepção dele, que é um estado miserável, tacanho, pequeno. A lei da natureza é sofisticada até o momento em que o homem possa compreender os seus mecanismos? Ou esses mecanismos estão além da compreensão do homem? E aí? Como é que funciona? Como as coisas funcionam? Então, a nossa percepção ainda é muito tacanha, minha gente. Nós não sabemos nada. Não leva aquela coisa, porque a química, a física, a matemática, cálculos e tal, isso não leva a lugar nenhum. Isso tudo é rótulo daquilo que existe. O homem nada criou no campo da física, nem da química, nem da matemática. Tudo já existia. As concepções euclidianas que até hoje presidem certas manifestações no campo da matemática e da própria física, como ele chegou àquelas conclusões? Através de quê? Da observação daquilo que existia. E a maioria das grandes elucubrações da física, da matemática, vieram através da chamada intuição. A percepção daqueles fatos, daqueles mecanismos. Então aí, o homem ainda tem muito que desvendar daquilo que chama de natureza. Eu não acredito em nada. Hoje é sinal de burrice quem diz isso. Porque aí está a natureza, com suas leis, com seus mecanismos imutáveis. Ainda tem mais essa. A lei da gravidade existe desde que o homem começou desgraçadamente a pensar. Não mudou em nada. A lei perfeita é imutável. A lei que o homem pensa existir é mutável. Mas mutável no sentido de apreensão, de percepção, não no sentido essencialista, porque a lei não muda. Muda as concepções sobre ela. Aí é diferente, não é? Então, tudo evolui em função da percepção do homem, mas não em função da rigidez da lei. A lei é a mesma. A compreensão é que difere. Pode até se aprofundar um pouco, mas a lei é rígida. Ela não muda, porque ela é perfeita. Não, e se é perfeita, não há mudanças. Tudo que muda é imperfeito. Repare o homem. Ele tende o quê? A mudança constante. Por quê? Pela imperfeição. Por que as células se renovam? Porque não são perfeitas. Tudo que é perfeito é imutável. Pode ter certeza disso. E tudo que existe é sensorial. O que o homem vê não é aquilo necessariamente que ele está vendo. A luz de uma estrela, por exemplo. Aquela estrela pode ter sido extinta há milhões de anos.
Ele está vendo aquilo que não existe mais. Não é? Ou não é? É ou não é? Está vendo? Então, o universo é sensorial, porque o homem é sensorial. Ele só pode ser visto pelo homem até um determinado momento. Daí em diante o homem não vê mais nada, é cego. Vocês olham assim, vê a lua, vê o sol, vê as estrelas, tá? O que é isso? O que é que o homem quer descobrir? Aquilo que já existe? E o universo não percebido pelos sentidos existe? Por exemplo, os espíritos estão aqui, vocês estão vendo? Vocês não captam sensorialmente os espíritos, logo, sensorialmente eles não existem. Mas se vocês exercitarem a percepção extrasentidos ou extrasensorial, eles serão vistos. Logo, existe em nós uma capacidade de perceber o que não é percebido, o que não é percebido pelos sentidos. Não é? Estou me fazendo entender? Ou está complicado? É assim que eu gosto. Pope, a essa altura, tomou conhecimento das experiências do professor russo Kazanachev, que demonstrou que as células vivas trocam informações biológicas, veja que coisa fantástica, né? No campo ultravioleta, além dos fótons. Em suma, ondas eletromagnéticas. Ao mesmo tempo, soube do trabalho desenvolvido por Alexandre Gurvitch. Você sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: espírito, perispírito e corpo. É por isso que Kardec foi considerado um gênio em Alma Ata, no Cazaquistão. Quando começaram a perceber a grande tirada de Kardec: espírito, perispírito e corpo. Perispírito, plasmado pelo espírito. Através do perispírito, plasma o corpo físico. Certo? É um sistema. A gente não pode dissociar. Enquanto a vida, espírito de corpo, espírito de perispírito, perispírito de corpo físico. Aquilo ali é um sistema. Não é um processo isolado. Corpo de um lado, perispírito do outro, espírito, não é? Ali é um sistema. Isso aqui, tudo é o espírito. Eu, espírito, sou isso aqui tudo. Corpo, perispírito e eu. Logo, não há uma dissociação biológica, nem perispirítica. Por isso que Kardec disse que a mediunidade orgânica é na sua manifestação, mas a sua gênese espiritual. Então ela se manifesta através do corpo, porque é um instrumento de que o espírito se utiliza para realizar essa faculdade. É dele a faculdade, e não do corpo. Como alguns, como Delane pensou, e o próprio Gelei, que seria hereditária, e não é. Gelei disse isso. Então, isso aqui é um sistema. Não são três princípios isolados, mas são absolutamente integrados esses princípios. Espírito, perispírito e corpo. Por isso a questão das sensações. As sensações que são levadas ao espírito através desse processo, desse complexo. Tudo o espírito sente através justamente desses dois elementos. E repare uma coisa interessante, que coisa inteligente. O corpo físico é um sistema,
Mas ele desaparece que ele viveu em função de um tempo pré-determinado aqui na Terra. Eu acho uma coisa assim fantástica. Ele vive até que a sua programação se esgote. Então, vai-se para o mundo chamado imponderável. Lá o espírito precisa também, por sua vez, de um outro elemento. Você pode chamar de corpo. Plenamente, absolutamente como luz, que é. Agora, até chegar lá, então isso mostra que nós estamos numa fase ainda muito primária de evolução. Muito. E como somos presunçosos. E como muitos aí pensam que sabem tudo, que conhecem tudo, os sabichões. O que é que se conhece esse mundo? Aquilo que está ao alcance dos sentidos. Fora daí não se conhece mais nada. Aí entra em cálculos de probabilidades. Como o próprio Heine fez, para justificar a continuidade dos fenômenos chamados parapsicológicos. Então, ao mesmo tempo, soube do trabalho desenvolvido por Gurvitch. A partir daí, ele sentiu-se vivamente estimulado a prosseguir em suas complexas pesquisas, perguntando-se, porém, quais as consequências da existência da luz no organismo vivo e quais as suas causas. Pope não admitia que o processo de comunicação dentro do organismo se devesse a um mecanismo puramente de ordem bioquímica. Veja essa coisa fantástica, né? Que descoberta. O certo é que as pesquisas com os biofótons, que redimensionaram a compreensão dos processos básicos da vida, demonstraram que as células do corpo físico são dirigidas por um campo de biofótons que atuam mediante uma coerência espantosa, igual a de um raio laser. A coerência, no fundo, se deve ao processo espiritual de que os biofótons participam. Então, quando eu disse na televisão que eu sou luz, vocês também o são. Nunca busquem a autoiluminação. Vocês não vão conseguir. Primeiro porque vocês não sabem o que é autoiluminação. A autoiluminação não está ligada aos pensamentos, nem posturas éticas. Está ligada fundamentalmente à própria natureza do espírito, seja ele bom ou mal, justo e injusto. E a maior prova que Deus deu de que a luz não representa elevação espiritual foi ter criado Lúcifer, segundo a teologia. Quer dizer, luz. Então o mal é a luz. É? Ou não é? Então, estão ligando esse negócio de autoiluminação a posturas éticas, a bondade, o amor, quando isso é uma deslavada asneira, que nós somos luz, mesmo que demonstremos todas as maldades neste mundo. Porque luz e treva não significam a essencialidade do Espírito. O Espírito não é bom, nem mau, nem justo, nem injusto. O Espírito é o Espírito. É uma essência que um dia nós Espíritos, vamos desenvolver. Podem ter certeza disso.
É por isso que se cria esse paradoxo profundo entre o espírito e a realidade da vida. Dizia que quando nós praticamos a maldade, ela está inerentemente participando da nossa estrutura e nossa performance espiritual. Não é. A coisa é muito mais complexa. Um dia nós vamos nos descobrir assim, como seres imortais, e vivermos ninguém sabe onde. Qual será o nosso destino após não haver mais necessidade do corpo físico e do perispirítico? Que seremos nós? Que seremos nós? E onde seremos? Será que nós vamos ter que viver em outros mundos, outros universos? O sensorialismo vai desaparecer. Nós não vamos ter sentidos para perceber a luz das estrelas, a presença objetiva das coisas. Nós não vamos ter mais os sentidos. O que teremos então? O que seremos então? Deixar de existir, não deixaremos. Aí é que está o grande enigma. E a única doutrina que nos leva a pensar assim é o Espiritismo. Mas mediocrizaram, se é que eu posso usar esse termo, o Espiritismo aí fora. Adequaram-no à percepção de subdesenvolvidos. Amesquinhar o Espiritismo. Subjugar o Espiritismo às ideias e valores e necessidades próprias daqueles que têm ânsia, e uma ânsia translocada de superar-se a si mesmo. São os delírios do homem que levaram o Espiritismo à degradação em nível intelectual, moral, científico e filosófico. É a minha opinião. Se vocês aceitarem, tudo bem, não aceitarem, melhor ainda. Eu estou aqui falando o que eu sinto, o que eu penso, o que eu devo e acho que posso falar. Não esperem de mim misericórdia. Você vai ser salvo, meu irmão. Isso é apenas uma fase da sua vida. Deus ajuda, a misericórdia, os bons espíritos. Eu não posso dizer isso. Aí vem o Mestre Jesus e diz a cada um, segundo as suas obras. Pronto. Cada um tem o que fez por merecer. Não é? É por aí. Como é que eu posso interferir? Eu às vezes ajudo, né? Na parte da desobsessão, o espírito e tal. Mas cumpre a pessoa e ao espírito sair daquela situação. Senão ele vai reincidir. Se ele não aprender a lição por si mesmo. E não porque eu estou chamando a atenção. Mas eu faço o meu papel de acordo com as circunstâncias. Tem hora que eu não gostaria de estar aqui dizendo para o espírito, você está contrariando a lei, não faça isso. Eu não gostaria de fazer isso. Faça em função das circunstâncias. Eu gostaria de estar fazendo coisa muito mais proveitosa para mim e para outrem.
mas não tem um campo para isso, não é? Não tem. Aí me limito a isso. Não vou dizer que eu não estou satisfeito, eu estou satisfeito. Me sinto muito bem diante das circunstâncias. E bem,